É com muita alegria, meus amados irmãos, que nós voltamos para mais um vídeo aula da nossa EBD São Léo. Nós estamos na segunda lição do primeiro trimestre do ano de 2021. Esse trimestre, ele está nos trazendo um tema tão importante para nós, que é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A lição de hoje é a lição de número 2, que leva o título Atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E eu convidei para estar conosco nessa aula o professor, o pastor Josias, que esse ano assume a coordenação geral do nosso Ministério de Ensino da IBD aqui de São Leopoldo, e ele estará, a partir dessa nossa aula de hoje, mais frequente aqui. A partir dessas próximas lições, ele vai estar também na coordenação do nosso canal da EBD. Professor Josias, é um prazer recebê-lo uma vez mais e também tê-lo como nosso coordenador geral da nossa EBD, desse ano de 2021. Tenho certeza que Deus reserva para nós momentos especiais do nosso Ministério de Ensino. Glorificado seja para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pastor Carlos, para mim é um desafio assim muito difícil, né? Uma missão que o irmão coloca sobre a gente é muito especial, mas é uma alegria e uma honra poder, se a gente conseguir contribuir para que mais irmãos e alunos se despertem a querer aprender mais sobre Deus, porque é exatamente isso que a Bíblia ensina, né? Examinar as Escrituras. Tenho certeza que Deus o instrumentalizará, juntamente com toda a equipe que foi designada para o trabalho esse ano. O pastor Josias, ele é também professor, e certamente durante algumas aulas ele vai poder estar assim falando sobre a sua vida profissional, que ao longo dos anos é professor secular, em diferentes e diversas disciplinas. A nossa lição então tem a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O texto áureo, ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, que vai dizer o seguinte: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática desta lição nos diz o seguinte: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no seu capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, pois já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O objetivo geral dessa lição é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Os objetivos específicos desta lição é desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. A introdução dessa lição vai nos dizer que nós aprendemos aqui nesta lição de hoje, pois nós já se baseamos na lição passada, que nós aprendemos quem é o Espírito Santo. E nessa lição de hoje nós vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus, ele disse que não deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Nós vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia da nossa vida. Esse Espírito Santo que Jesus disse que não deixaria nós órfãos. Essa lição, ela tem uma estrutura semelhante a todas as demais lições
ela é dividida também em 3 tópicos e cada tópico tem os seus devidos subtópicos. São 3 subtópicos de cada tópico dessa lição, que tem 3 tópicos. O primeiro tópico é o Espírito Santo como promessa. O Espírito Santo, ele era uma promessa. A promessa messiânica. A promessa existe porque um plano, e não é um plano qualquer. Havia um plano para que o Espírito Santo pudesse ter atuação na igreja, como nós vimos hoje. Esse plano, ele envolve as 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ele anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. Isso aqui significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo, conforme nós podemos ver a leitura lá de Isaías 61:1, do profeta messiânico, que é Isaías, e ele diz o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. A salvação, meus irmãos, e a plenitude do Espírito Santo, elas são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Isaías também falou no capítulo 44, no versículo 3, dizendo o seguinte: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. O profeta Joel, ele também escreve lá no seu livro profético, capítulo 2, versículo 28, também dizendo o seguinte: e depois disto derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, meus amados irmãos, havia essa promessa, a promessa messiânica da vinda de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. O segundo subtópico diz assim: na antiga aliança, vejam, meus irmãos, que há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. Lembrando que Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa, que houve o derramamento do Espírito Santo. As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para as obras específicas, como de profeta. Isso está lá em Números capítulo 12, versículo 6. Essas múltiplas manifestações de capacitação de pessoas, ela capacitava para profeta, também capacitação de liderança. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, vai dizer: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Essas habilitações do Espírito Santo, elas eram habilitações espirituais, profecias, revelações, são habilitações que as pessoas tinham no Antigo Testamento. Milagres aconteciam também, isso está lá em Reis, Deus usando profetas para fazer milagres. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele capacitava também para aptidões, por exemplo, artística. Nós vemos lá em Êxodo, ele diz assim o texto: eu escolhi a Bezalael, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destrezas, habilidade e plena capacidade artística. Olha as áreas que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento. O Espírito Santo também capacitava para a liderança militar e também política. Nós vimos o que aconteceu com Zorobabel, foi ungido para liderar. São as formas que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento. É diferente do Pentecoste, após o Pentecoste. A promessa do Consolador, terceiro subtópico do primeiro tópico. A vinda do Consolador, ela estava associada à volta de Jesus ao céu. Disse Jesus no versículo 7 que nós fizemos leitura: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso, meus irmãos, porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória
do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir e não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Disse ele no versículo 12 do capítulo 16: tenho ainda muito a lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus, meus irmãos, ele precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. A promessa da vinda do Consolador dependia do regresso de Jesus aos céus. Pastor Josias, toda a verdade. Pastor Carlos, o irmão falou um assunto bem importante, né, sobre o Pentecostes. E para entender o Pentecostes tem que entender Deus, tem que entender sobre o Espírito Santo. E esses assuntos são palpitantes. Amiga, assim, eu te convido a se aprofundar. Porque a igreja ela vem caminhando pela fé em Jesus, mas nem se do conhecimento de que está na Bíblia de fato. Uma coisa eu quero deixar bem claro. Dentro da Bíblia é para nós. Algumas pessoas olham assim com medo de falar sobre alguns assuntos, de estudar, porque vão agredir a Deus, vão ofender a Deus se começarem a pensar. Então é tocar o barco e amém, aleluia. E não é isso que Deus quer. Por exemplo, se você tem uma pessoa que você gosta, você quer com certeza que ela lhe conheça. Saiba o que você pensa, o que você gosta de comer, onde você gosta de ir. Quanto mais ela souber de você, mais feliz você fica. Porque ela vai descobrir as virtudes, valores dentro de você. É assim com Deus. Deus não se interessa em que nós tenhamos essa distância entre nós e Ele. Ele quer que nós o conheçamos profundamente dentro do que está na Bíblia Sagrada. E sobre o Espírito Santo é a mesma coisa. Tem muita gente que sabe que é uma pessoa. E amém, glória a Deus, só até aí. Mas o Espírito Santo pode ser revelado para nós. E aqui nós estamos estudando sobre isso. E agora estamos na margem, que é a atuação dele. Não a pessoa dele que foi estudado na aula passada e que eu te convido a aprofundar muito mais do que isso que já temos estudado. A atuação dele, naturalmente, que estava na promessa messiânica, por quê? Porque quando a Bíblia fala sobre Deus, ele está se referindo ao governo de 3 pessoas. Deus não é uma pessoa, Deus não é alguém, Deus é um governo. Presta atenção, coloca isso no teu espírito. Deus é um governo, ele não é uma pessoa. É um governo composto de 3 pessoas que se harmonizam. Para nós é difícil entender isso porque nunca vai haver harmonia entre nós. Por mais perfeito que seja entre um casal, nunca ela será plena. Então a gente tem dificuldade de entender isso. Então quando falou lá na promessa messiânica, era Deus. Naturalmente que estava Pai, Filho e Espírito Santo ali agindo. Na antiga aliança, o Espírito Santo ele se movia em questões específicas. Não havia assim pessoas plenamente cheias do Espírito Santo o tempo todo, nem os profetas. Eventualmente Deus os usava. E às vezes usava pessoas, como o pastor Carlos falou, que eles recebiam um dom como Bezaleel. Ele recebeu um dom para construir a arca que ele nunca tinha visto. Ele não viu o projeto da arca. O Moisés simplesmente contou para ele o que tinha visto no monte. E ele construiu toda a arca exatamente como Deus tinha colocado, porque Deus deu 100% de capacidade para ele. Concluiu a arca, não lembrava mais nada. Era para momentos específicos. Algumas pessoas Deus utilizava assim. Depois lá, como foi lido, Ezequiel, Joel e o João Batista, então declararam firmemente que seria diferente após Jesus, porque aí todos poderiam ser cheios do Espírito Santo o tempo todo. E a promessa do Consolador, que algumas pessoas entendem um pouquinho diferente, mas é de consolar mesmo. É de consolar mesmo. A Bíblia diz: consolai-vos com essas palavras, as palavras de expectativa, de que você sofrendo perseguições, lutas, problemas, deixando de lado alguns interesses pessoais, muitas vezes tudo por causa de Jesus, se for por causa dele, se console de que lá na frente você vai estar desfrutando ao lado de Jesus. Porque consolar acalma a alma. E o Espírito Santo é o consolador que acalma a nossa alma com a expectativa de que vale a pena sofrer para seguir Jesus. Muito bem. Assim encerramos o primeiro bloco, quando estudamos o primeiro tópico dessa lição. Voltamos em instante para o nosso segundo bloco. Quero pedir ao irmão Diego, que é o nosso diretor de TGN, para que ele sintetize para nós, falando dos cursos do nosso Instituto Teológico Gustavo Nórdolo, sintetizando para que você que desejar levar para a tua igreja ou desejar fazer o curso teológico Gustavo Nórdolo, você possa fazer. Hoje nós temos o nosso curso a nível básico, que são 15 módulos,
nosso curso médio em teologia, que são 10 módulos. E hoje nós estamos com as turmas aqui na cidade de São Leopoldo e também em algumas cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul. O nosso curso médio em teologia, nós temos ele no formato online também. Aqueles que tiverem interesse em estudar conosco via online, em um horário especial também. Hoje nós sabemos da atividade de muitos irmãos na igreja, ou até mesmo por causa da pandemia, algumas restrições. Então nós temos uma turma que vai funcionar a partir da semana que vem, às quartas-feiras, às 10h15 da noite até às 11h30 da noite, via online. E você pode ter maiores informações através do telefone 989-578-767. Esse é o WhatsApp, você pode me chamar ali e ali eu lhe passo maiores informações, tanto do curso médio online como também do nosso curso básico em teologia nos nossos núcleos. E também para o ano que vem nós vamos ter a nossa turma intensiva do curso básico. Então, se você tiver interesse em estudar teologia conosco, para que estudar teologia? Estudar teologia nos dá maior conhecimento, não teórico de Deus, mas nos dá um maior entendimento de como Deus age, de como Deus se relaciona. Então, estudar teologia é crescer no nosso relacionamento com Deus. Se você tem esse interesse, venha fazer parte do nosso Instituto Teológico, juntamente com os nossos diversos irmãos que já estão estudando e que continuarão estudando conosco, porque é uma grande oportunidade que Deus nos dá de conhecer Ele através do ensino teológico. Então, me chame ali e eu lhe passo maiores informações. Voltamos para o nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco nós vamos estudar sobre o segundo tópico e o tema é: o Espírito Santo consola e ensina. No primeiro bloco, o pastor Josias já trouxe uma breve reflexão também sobre a consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Disse isso o versículo 27. Nós vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho. Do grego paráclitos, para, ao lado de, próximo. Kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador e paráclito. Isso é o Consolador, o Espírito Santo. Esse vocábulo aqui ele só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e 1 vez se refere a Jesus. A ideia de paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. A tradução disso é consolador. É mais apropriado no contexto promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João, o Consolador, que está ao nosso lado, está ao teu lado, porque tem coisas na vida que palavras não resolvem. Tem um louvor, inclusive, que fala sobre isso. Palavras não resolvem, mas a presença do Consolador, o Paráclito de Deus, que está ao nosso lado para nos consolar. E Ele não está no nosso lado somente nas horas boas. Ele está em todos os momentos. Ele é o Paráclito de Deus para nós. Mas também Ele é o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus. Ele é da mesma substância, glória, poder e majestade. Razão pela qual o Senhor se refere a Ele como o outro Consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. João 6,45 está registrado. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. O ensino, ele era parte do ministério de Jesus. Jesus, ele ensinava, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Mateus 7:29. De modo, meus irmãos, que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Foi o que João disse lá no seu capítulo 14, no versículo 26. Ele disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, quem disse isso foi Jesus, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito, meus irmãos, ele nos ensina
a compreender as Escrituras para a evangelização. É obra do Espírito Santo. Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 13, Paulo disse o seguinte: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O Espírito Santo também ele é o ajudador. A versão revista de Almeida traduz Paráclitos por ajudador. De fato, o Espírito Santo ele nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós, em mim e você, o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final dessa jornada. Ele nos ajuda, inclusive, nas nossas fraquezas. Paulo vai escrever isso aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus disse que o ajudador, olha o que Jesus disse lá em 14:26b de João, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos faz lembrar. E nós só lembramos daquilo que nós lemos, ouvimos. E então, aquilo que nós estudamos a Bíblia, nós é lembrado pelo Espírito Santo. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, que não ouviu, que leu, né? Ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. E essa ajuda do Espírito Santo, meus irmãos, é interessante destacar isso. Não nos desobriga de nós estudarmos, de nós lermos a Bíblia, porque o Espírito Santo não vai implantar em nosso conhecimento. Ele trará a lembrança, a memória, aquilo que nós já estudamos. Então leia a Bíblia, estude a Bíblia e o Espírito Santo te trará a memória. É bom também nós ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia, meus irmãos, de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Isso é uma inverdade. Precisamos nos preparar e o Espírito Santo nos trará a memória, nos trará a lembrança no momento oportuno. Pastor Josias. Na verdade, esses três tópicos, eles falam por si só. E a leitura que o pastor fez, a explicação que ele nos trouxe, já indica, né? E como nós falamos antes, consolador, aquele que quando você está sofrendo, quando você está lutando em dúvidas, em desânimo de fé, é o Espírito Santo que fortalece você, que orienta você. Quantas vezes você entrou em guerras, em tribulações, em lutas, que você imagina não tem saída, não tem jeito. Deus me socorre, eu não consigo. Dali dias, meses, alguns anos, você olha para trás e diz, eu passei, como? A pessoa não percebe. Eu já passei por situações que eu não tinha saída, talvez o pastor, com toda a sua experiência também, a gente imagina, não tem como sair. O Espírito Santo ele foi consolando o coração da gente e foi nos ajudando, que é o que ele faz aqui, ajudar, consolar e ensinar. Quando nós deixamos o nosso coração, de fato, sob o comando da orientação de Jesus, porque Jesus não anula a nossa personalidade. Alguém pensa assim, Jesus entra dentro de mim, ele começa a agir, né? Então eu acordo de manhã, aí Jesus faz eu ir para cá, faz eu ir para lá, e eu sou anulado. Não é isso. É conhecer, através da mente de Jesus, os meios pelos quais nós podemos viver bem, melhor, feliz e salvos. É isto. E o Espírito Santo, ele vem trazer para nós os ensinamentos que Jesus deixou. E eles são claros, são simples. Como vencer a tentação, como se comportar diante de ímpios, como participar das coisas de Deus, como negociar, como tratar a família, as pessoas, está tudo ensinado por Jesus. O que nós hoje estamos recebendo de orientação do Espírito Santo, porque nós não estávamos lá com Jesus, ele vai nos orientando através da Bíblia Sagrada, como o pastor disse, estudar a Bíblia para aprender sobre ele. Ele vai nos orientando, vai nos ajudando, e com esta ajuda, quando nós aprendemos, porque aqui fala no tópico 2, ensinador, quando nós aprendemos sobre algo, a gente vai perdendo medo. Quando você vai descobrindo
como é que funcionam as coisas, como as coisas se dão na ciência, nas artes, na arquitetura, na ciência, por exemplo. Se você colocar alguém na minha frente para ser operado, eu vou me desesperar, não vou fazer. Eu não tenho nenhuma noção. O médico estudou 7 anos, 8 anos, fez residência, ele pega um bisturi, ele pega uma coisa de corte, ele abre o corpo de uma pessoa com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque ele tem conhecimento. Se você quer vencer, porque nós estamos nesses dias que a Bíblia fala, quem quiser ver os dias bons, refreia a sua língua e aparte-se do mal. Se você quer vencer, seja aluno do Espírito Santo de Deus, que aí você vai ser consolado com o aprendizado que você vai ter e você vai ser ajudado para atravessar todas as situações e chegar lá feliz, salvo e abençoado por Jesus. Então, encerramos o nosso segundo bloco, que estudamos ao segundo tópico. Voltamos em instante para o último e terceiro bloco. Voltamos para o último bloco da nossa lição, a lição de número 2 do primeiro trimestre desse ano que para nós é um ano esperançoso, o ano de 2021. Nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Essa lição que nós estamos estudando hoje é a lição de número 2, que vai ser estudada agora o dia 10, próximo domingo, o dia 10. A primeira lição foi a pessoa do Espírito Santo. E essa lição de hoje é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Terceiro e último subtópico, tópico diz o seguinte: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado, meus irmãos, em outras passagens também do Novo Testamento, como por exemplo João 6, 16 e 8, entre outras passagens de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo a Tito, quando ele disse, João, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João registrou essas palavras ditas por Jesus. Vejam bem, é o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Sem uma ação do Espírito Santo, o mundo está no pecado sem reconhecer que está no pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Vejam bem, isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, lá de Romanos 3 e 23, mas da incredulidade. Isso é pecado. Incredulidade é não crer em Jesus. Então é o Espírito Santo que convence, que leva nós a crer em Jesus. É o pecado da incredulidade. É claro que depois que nós aceitamos Jesus, reconhecemos que Jesus é o Salvador, mesmo numa vida cristã, nós temos os nossos erros, nossas falhas, mas aí, a cada dia o Espírito Santo nos faz sermos sensíveis a uma consciência para que possamos reconhecer diariamente que também somos pecadores. Vejam bem, João 16 e 9 diz, do pecado, porque o homem não crê em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. João 3,18 diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. É o Espírito Santo, meus irmãos, que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor, Cristo, como seu Salvador. É Ele que convence o homem. Por isso que na igreja tem que ter liberdade para o Espírito Santo atuar nas vidas, para poder convencê-las de que Cristo é o Senhor e Salvador. Segundo subtópico desse último tópico da lição, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça aqui que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Disse João, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? João registrou essas palavras de Jesus no seu capítulo 8, versículo 46. Isso porque Jesus morreu
e ressuscitou dentre os mortos, e ele está à destra de Deus intercedendo por nós, intercedendo por você. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê mais, mas o Consolador, glória a Deus, aleluia, continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É o Espírito Santo. E é por meio dele, por meio do Espírito Santo, que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Na sua primeira carta que escreveu João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. O último subtópico desse tópico é: o Espírito Santo convence o mundo do juízo, versículo 11, né? Jesus disse ainda: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aqui o príncipe deste mundo, ele é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. João disse no capítulo 14, versículo 30, já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, disse Jesus. O Espírito Santo, meus irmãos, convence o mundo do juízo. Ou seja, trata-se do julgamento. Mas qual julgamento, pastor? Nossos pecados, eles foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. E quando eu estudava essa lição, pastor Josias, quando eu cheguei nesse momento de estudar, eu pude dar glória a Deus, porque o Espírito Santo me alcançou. E o diabo não tem mais poder sobre mim. Não tem poder sobre você, que deixa o Espírito Santo atuar na tua vida. Olha bem esse julgamento que a Bíblia diz aqui, que o Espírito Santo nos ensina, é que nós já fomos julgados em Cristo Jesus. E ele é a propiciação, ele é a moeda de troca pelos nossos pecados. Esse julgamento, ele se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. O diabo, meus irmãos, ele ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário. Nós, o pecado, o juízo sobre nós, estávamos condenados, foi lançado sobre Jesus. A Bíblia diz: os nossos pecados foram lançados sobre Cristo, caiu sobre ele. Ao mesmo tempo, meus irmãos, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus da sua morte e da sua ressurreição, nós também já fomos julgados e fomos inocentados em Cristo Jesus. O que precisa fazermos é aceitar Jesus através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Pastor Josias, com toda a liberdade. Esses três tópicos aqui, eles são fundamentais, porque se nós não somos convencidos de um deles, nós não alcançamos a salvação. É importante você verificar se você, dentro da sua alma, estão registrados isso, que você de fato não merece nada. Você é um pecador que recebeu de graça de Jesus Cristo a possibilidade do perdão oferecido na cruz do Calvário. Se você entende que Deus ele trará juízo a todas as coisas, de que haverá realmente a salvação para aqueles que aceitarem o perdão de Jesus, não é para os que pecarem, porque todos pecaram. Ninguém irá para a perdição por causa que pecou, ninguém. Vai ir para a perdição quem não aceitar o perdão de Jesus. Todos nós pecamos. E da justiça, que a justiça é um tópico também que a gente não vai levantar agora, toda a questão, mas é fundamental, porque Jesus disse, né, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Ela está dentro do reino, mas ele quis destacar a justiça, que ela é a justiça divina. Na verdade, amiga, nós temos um papel fundamental, que é de anunciar, de testemunhar, de falar. O nosso papel não é de convencer ninguém. Uma testemunha lá no júri, ela é trazida para ela contar só o que ela viu e o que ela ouviu. Ela não tem que discursar para convencer os jurados, o juiz, ela só vai contar o que viu e ouviu. É isso que nós fazemos. Mas o Espírito Santo atua. Quando nós abrimos a boca, falamos daquilo que nós estamos tendo de experiência com Jesus, não só do que lemos sobre ele na Bíblia,
nós contamos para as pessoas e muitas pessoas são convencidas e a gente fica feliz, animado. Como é que a gente conseguiu convencer? Não foi nós. O Espírito Santo atuando, porque falamos das coisas que Jesus realizou, ele vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Pentecoste começa assim, dentro de nós, mostrando a salvação que é em Cristo Jesus e depois a partir de nós se revelando a outras pessoas. O João Damasceno, um dos pais da igreja, ele, pela pericorese, que é uma brincadeira de criança, as crianças assim ficavam em roda, uma no meio, e aí depois aquela que estava no meio vinha para a roda e tal, e ele, de uma forma assim, para mim, bem infantil mesmo, como é a brincadeira de criança, ele conseguiu compreender um pouco do Espírito Santo. Nós estamos convidados a ir mais profundo ainda, um pouco mais adiante, né? Ficar não só na margem, não só até os joelhos, não só até o peito, mas emergir. E o Espírito Santo vai nos revelar essas coisas. E elas vão acontecer conosco não teologicamente, não nos aprofundarmos num conhecimento para ensinar e para falar, enfim, mas para vivermos isto. Você precisa, nós precisamos do consolo de Deus, nós precisamos da ajuda de Deus, do ensinamento de Deus, e o Espírito Santo está à disposição aqui para convencer os nossos corações e as pessoas de que há salvação através de Cristo Jesus. Muito bem. Nós concluímos então essa nossa lição. Diante do que já foi exposto aqui, nós ficamos sabendo que o sentido de Consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e também obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Essa é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. É através dele. Por isso, meus irmãos, e eu vou só trazer aqui para pensar, não vamos estudar, que a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Porque se nós pecarmos contra Deus, o Espírito Santo intercede por nós a Deus. Nos convence que pecamos. Se nós pecar contra Jesus, o Espírito Santo nos convence que nós pecamos contra Jesus. Mas se nós pecarmos contra o Espírito Santo, não há quem nos convença de que nós pecamos. Por isso que não há perdão. Pense nisso. Deus te abençoe. Eu quero encerrar essa nossa lição pedindo ao pastor Josias que nos leve a Deus em uma palavra de oração nesse instante. Antes, só, com a licença do pastor presidente, pedir que você assista todas as demais aulas que já foram aqui ministradas, porque os assuntos eles não se esgotam, e convide pessoas para se inscreverem e clicar no sininho lá no YouTube. Entrar no canal EBD São Léo. Entra no canal EBD São Léo, convide mais um, mais dois, mais três, e nós vamos aumentando essa rede de aprendizado da Palavra de Deus. E também, daqui um pouquinho mais, teremos um canal ali no próprio canal EBD. Você pode enviar sugestões para que a gente possa aqui melhorar, quem sabe, as nossas aulas a cada dia, não é, pastor? Isso mesmo. Pai querido, obrigado, agradecemos Deus, ao Senhor por esta por palavra. Momento. Essa palavra que não é uma palavra, é vida. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. E elas alimentam a nossa alma, elas nos deixam vivos, nos deixam próximos de Ti. Nós somos muito felizes com esse projeto de salvação e que agora culmina com a ação do Espírito Santo na igreja até a volta de Jesus. Para nós é incompreensível este amor tão grandioso, mas nós somos felizes com isso. Quero abençoar cada ouvinte, cada pessoa que está aprendendo, estudando conosco a Tua Palavra e que possamos pôr em prática cada dia mais esta realidade em nossas vidas. Jesus em nós, o Espírito Santo em nós, Tu atuando em nós e nós em Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua participação. Semana que vem voltamos com a terceira lição. Importante você não perder nenhuma lição desse trimestre, porque a cada lição vai se aprofundando mais o estudo do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Reiteramos um feliz 2021 a todos vocês. Até lá, na paz do Senhor.